Olá, bem-vindos ao canal Enfermagem na Real. Eu sou a Rutiana e hoje vamos falar sobre os primeiros socorros em emergências traumáticas, que é a terceira aula da playlist sobre primeiros socorros. Quem não assistiu à aula 1 sobre conceitos fundamentais e a aula 2, que é sobre suporte básico de vida, recomendo que assista, pois para otimizar o tempo não vamos recapitular as aulas anteriores. O link está na descrição. Nas próximas aulas, vamos abordar sobre os primeiros socorros em emergências clínicas, ambientais, psicológicas e domésticas. Roda a vinheta! Na aula de hoje, sobre os primeiros socorros em emergências traumáticas, que é a aula 3, vamos falar sobre o que é trauma. Você sabe as diferenças de urgência e emergência? No protocolo de atendimento ao trauma, você saberá as prioridades na hora de atender uma vítima. Vamos falar também sobre os tipos de choque, hemorragia interna e externa e as principais técnicas para o controle de hemorragia. Aproveite a aula e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. O que são emergências traumáticas? É quando a vítima sofre algum dano por um fator externo, ou seja, lesões devido a fraturas, luxação e contusões. São lesões traumáticas mais comuns e podem ser causadas por quedas em casa, acidentes de trânsito, traumas esportivos, uma pisada em falso, entre outros motivos. As emergências traumáticas mais comuns são hemorragias, traumas de cabeça, fraturas, luxações, queimaduras, quedas, objetos encravados e alterações na ventilação e respiração. Durante uma emergência é essencial que você identifique na vítima se há algo que está ameaçando a vida dela naquele momento, pois isso vai interferir na tomada de decisão. Por isso é importante saber diferenciar uma urgência de uma emergência. Urgências são situações que requerem cuidados, mas não há ameaça à vida, ou seja, não há risco iminente de morte, como por exemplo, dor aguda, moderada ou intensa, traumas leves e moderados, ferimentos cortantes com pouco sangramento e luxações. Já as emergências precisam ser atendidas de forma rápida e eficaz, e o que caracteriza uma emergência é o risco iminente de morte e a necessidade de executar rapidamente medidas de primeiros socorros e ou suporte básico de vida. As emergências mais comuns são perda súbita de movimento nos membros superiores e inferiores, que são os braços ou as pernas, dor no peito, de moderada a alta intensidade, que é um sintoma de infarto, traumas graves com perda de sangue importante. O paciente que sobrevive a um grande trauma tem mais possibilidade de morrer, assim o tempo é de extrema importância nos primeiros socorros. Antes de fazer qualquer procedimento de primeiros socorros ou suporte básico de vida em situações de trauma, priorize o que é mais importante. Assim, a intervenção inicial será sempre no que mata mais rápido a vítima. E como eu sei o que mata mais rápido em uma situação de trauma? Para ajudar na tomada de decisão, é importante utilizar o protocolo de trauma, ABCDE. Então, na letra A do protocolo de atendimento ao trauma, temos a principal causa que mata mais rápido, que são os problemas nas vias aéreas. Na letra B, temos outro problema sério, que é referente à respiração, ventilação e oxigenação da vítima. Na sequência da avaliação, temos a letra C, que é a circulação com controle de hemorragia. Quando a vítima sobrevive a um grande trauma, certamente morre muito mais rápido de um problema nas vias aéreas. Porém, ainda assim, o que mais mata a vítima de trauma grave é a hemorragia. O quarto ponto a ser avaliado é a letra D, que é a disfunção neurológica, principalmente quando está associada com problema nas vias aéreas ou hemorragia, pois o prognóstico da vítima piora muito, ou seja, as chances de vida é diminuída a cada minuto e, se sobreviver, a quantidade de sequelas neurológicas podem ser graves. Na avaliação neurológica, é comum usar a escala de Glasgow. Por fim, na letra E,
temos a exposição e controle de hipotermia. Nessa etapa, é importante avaliar lesões no dorso, nas extremidades e realizar as medidas para o controle da hipotermia. Portanto, ao se deparar com um trauma, coloque em prática o protocolo ABCDE, pois o objetivo é manter a vítima viva até a chegada do suporte avançado de vida no local. O agravo inicial, que é o trauma, já aconteceu, mas podemos intervir no agravo secundário, ou seja, intervir no que acontece depois, após o trauma. Isso é o que faz a diferença entre a vida e a morte. Os primeiros socorros e o suporte básico de vida ajudam a salvar vidas e reduzir as sequelas na vítima. Nos primeiros socorros em emergências traumáticas, é fundamental identificar e intervir nos casos de choque circulatório, pois é uma emergência. Choque circulatório é a oferta insuficiente de oxigênio para células e tecidos do corpo. Então, se por algum motivo o oxigênio não chegar nos tecidos, é uma situação de choque. De uma forma geral, o oxigênio percorre da seguinte forma: ao respirarmos 2 moléculas de oxigênio, o oxigênio percorre os pulmões. Dos pulmões, nos alvéolos e capilares, ele passa para a corrente sanguínea e em seguida percorre o coração, que é um músculo contrátil, e distribui sangue oxigenado para todo o corpo através das veias, artérias e capilares para o funcionamento dos órgãos. É importante saber como o oxigênio circula para identificar os tipos de choque no trauma. Existem vários tipos de choque porque depende do local onde o oxigênio deixou de circular. Assim, um problema no coração, como um infarto agudo do miocárdio, ou um trauma direto no coração, resulta no choque cardiogênico. Em afogamento ou engasgo, o coração vai parar de bater por falta de oxigênio. Assim, é o choque cardiogênico por hipóxia. Já o problema ao redor do coração, como o tamponamento cardíaco ou pneumotórax hipertensivo, resulta no choque obstrutivo. O choque hipovolêmico pode ser hemorrágico devido à perda de sangue do trauma e não hemorrágico por desidratação, ou seja, a perda de volume pelo trato gastrointestinal, queimaduras ou outros fatores. Se o problema ocorrer nos vasos sanguíneos, pode ocorrer o choque distributivo. No choque distributivo, que é a má perfusão tecidual, temos o choque neurogênico devido, por exemplo, a um ATCE, o choque anafilático, que é uma reação alérgica grave, e o choque séptico, que antigamente era chamada de infecção generalizada, que causa falência de órgãos. Agora, quando falamos de trauma, o que pode acontecer com a vítima é um choque cardiogênico ou obstrutivo, além do choque hipovolêmico e neurogênico. Se a vítima sobreviver ao trauma, ainda tem o risco de desenvolver o choque séptico, em decorrência de uma infecção. Lembre-se que choque é uma situação de emergência grave, precisa ser identificado rapidamente. A pessoa pode ter uma falência de múltiplos órgãos e resultar em óbito. Então, os primeiros socorros é para salvar vidas e evitar sofrimento. Um assunto que não podemos deixar de falar em emergências traumáticas é a hemorragia. O que é hemorragia? É a perda súbita de sangue, originada pelo rompimento de um ou mais vasos sanguíneos. Se o sangramento intenso não for sanado, pode ocorrer o choque hipovolêmico hemorrágico por causa do débito cardíaco inadequado. Isso acontece devido à redução do volume sanguíneo. Então, sangramentos intensos faz o coração parar, pois recebe menos volume e menos oxigênio. A hemorragia pode ser interna ou externa. Externa é quando a hemorragia está na superfície e pode ser visível. Interna é quando o sangramento não pode ser visível, como por exemplo no abdômen ou tórax, podendo exteriorizar-se pelos orifícios naturais do organismo, como a boca, nariz e ouvido. Nos primeiros socorros, é possível parar a hemorragia externa, porém a hemorragia interna não. Ao identificar uma hemorragia interna, peça ajuda ao suporte avançado de vida.
há 3 tipos de hemorragia externa: arterial, venosa e capilar. Quando a lesão ocorre na artéria, o sangue jorra de uma artéria. O sangramento é vermelho vivo, em jatos, pulsando em sincronia com os batimentos do coração. A perda de sangue é rápida e abundante, sendo a forma mais grave de hemorragia. Outro tipo de hemorragia é a perda de sangue devido à lesão na veia, onde o fluxo é lento, estável e a cor é vermelho escuro. Porém, se a lesão for em uma veia calibrosa, como a femoral, o fluxo de sangue é ainda maior. Já a lesão no capilar, a perda de sangue é pequena. O sangue está escoando de uma rede de capilares. A cor vermelha normalmente é menos viva que o sangue arterial e o fluxo é lento. Na emergência, é considerada hemorragia ameaçadora a perda de grande quantidade de sangue e requer intervenção imediata e precisa. Ou seja, você deve controlar a hemorragia imediatamente, enquanto alguém liga no 192. Se você estiver sozinho, primeiro controle a hemorragia e depois ligue no SAMU, pois a prioridade é conter o sangramento. Para fazer o controle da hemorragia, é importante procurar por hemorragias que ameacem a vida. Então observe se o sangramento é pulsante, abundante e se encharcou a roupa da vítima. Então pegue seu kit de primeiros socorros. Se não tiver o kit, use pelo menos as luvas e um pano limpo para estancar o sangramento. O objetivo do controle de hemorragia, além de parar o sangramento, é utilizar a técnica de acordo com o local do sangramento. Ou seja, antes de tudo, pergunte-se: onde está o sangramento? Se a hemorragia for na região do pescoço, ombro ou virilha, realize a compressão, ou seja, a pressão direta com as mãos enluvadas e gaze, ou um pano limpo no local que está sangrando. Se a hemorragia for no braço ou na perna, o ideal é usar o torniquete, porque é uma ferramenta eficaz para parar o sangramento, pois comprime a artéria que irriga o membro lesionado. Se você não tiver o torniquete, aplique a compressão direta. É importante manter a pressão direta no local, sem ficar toda hora tirando a gaze ou o pano para ver se o sangramento parou. Hemorragias intensas demoram muito tempo para coagular, então o ideal é manter a compressão direta até a chegada do suporte avançado de vida. As técnicas mais utilizadas no controle de hemorragia são pressão direta, com as mãos enluvadas, gaze ou pano limpo. Você fará um ponto de pressão no ferimento e manterá apertado até o sangramento estancar ou até a chegada do SAMU. Outra técnica é o preenchimento de ferida, que é indicado para ferimentos mais profundos. Use a atadura para preencher o ferimento completamente. Assim, a compressão direta nas paredes da cavidade ajuda a parar o sangramento. Após o preenchimento, faça o ponto de pressão envolvendo o curativo no local lesionado. Outra técnica é usar agentes hemostáticos no curativo para facilitar a coagulação sanguínea. No Brasil, só o Combat Gauze tem licença da Anvisa. Temos também a técnica do curativo compressivo, que é passar uma bandagem elástica ao redor do ferimento, para essa pressão conter o sangramento sem que você precise manter suas mãos pressionando. Pode ser uma atadura elástica. E por último, o torniquete, utilizado no tempo adequado, que não pode passar de 2 ou 2 horas e meia, para não ocasionar em danos à vítima, como amputação de membro. Por isso é importante anotar no próprio torniquete o horário da aplicação. É recomendado mantê-lo no local até a chegada da equipe especializada, mas lembre-se de respeitar o tempo máximo de aplicação, que é de 2 a 2 horas e meia. E qual técnica devo usar na hora da emergência? O ferimento diz para você qual a técnica a ser utilizada. Basta observar o local da lesão e o tipo de hemorragia, ou seja, se é arterial, venosa ou capilar. Então a pressão direta pode ser usada em qualquer parte do corpo, com exceção de lesão crânioencefálica com fratura de caixa craniana. Nesse caso, não pode fazer pressão direta. Nesse caso, coloque um pano limpo para proteger o local da fratura, pois se você fizer compressão na lesão crânioencefálica, estará empurrando o osso contra o encéfalo, e isso não é benéfico para a vítima. Uma das principais vantagens do torniquete é o menor tempo para sua aplicação e contenção da hemorragia,
lembrando de respeitar o tempo máximo de aplicação, que é de até 2 horas e 30. Se deixar muitas horas no membro, o que pode acontecer? O membro pode necrosar e ser amputado. Então lembre-se, ao aplicar o torniquete, anote o horário que foi colocado na pessoa, no próprio torniquete. O torniquete deve ser bem ajustado no braço ou na perna, para conter o sangramento. É importante colocar fora dos músculos, bíceps, tríceps, deltoide no braço e na perna o músculo quadríceps. Até porque os músculos vão relaxar e assim reduzir a dor. A posição correta para colocar o torniquete é na transição muscular e nunca nas articulações ou sobre os músculos, pois ao colocar o torniquete ocorrerá a vasoconstrição periférica, diminui a sensibilidade, ocorre a redução da perfusão, parestesia e consequentemente faz diminuir a dor. Assim, o músculo relaxa e o torniquete afrouxa e a pessoa volta a sangrar. Isso acontece porque o músculo estará hiperatrofiado por conta da dor. Ao colocar o torniquete sobre o músculo, a vasoconstrição faz relaxar o músculo. O torniquete ficará frouxo e a vítima voltará a sangrar. Portanto, ao aplicar o torniquete, procure um local onde a artéria que você quer comprimir não tenha proteção muscular. Se a lesão for na perna, posicione o torniquete na virilha e, se for no antebraço, aplique na parte mais alta do braço, ou seja, o local é sempre a parte mais alta do membro e apertado, ou 8 centímetros acima da lesão, de acordo com a literatura. Outro cuidado é nunca afrouxar o torniquete. Torniquete improvisado deve ser evitado, pois pode machucar a pessoa ou não comprimir adequadamente os vasos. O ideal é usar o torniquete comercial. E se você não tiver um torniquete comercial, então faça a técnica de compressão direta, que é a pressão direta. Uma observação: o torniquete, uma vez aplicado, não pode ser reutilizado devido ao contato com o sangue e porque ele já foi testado para uso único. Hemorragia interna geralmente é mais comum nas regiões de tórax, abdômen, pelve e ossos longos. Como suspeitar de uma hemorragia interna? Você deve observar contusão na área lesionada, que pode ser um hematoma. Os tecidos mole podem estar inchados, sensíveis à presença de dor também, é muito comum. E o sangue pode ser apresentado na saliva, além de vômito, sede intensa e alterações no nível de consciência, além de palidez e taquicardia. A vítima precisa ser encaminhada ao serviço de emergência imediatamente. Os primeiros socorros em emergências traumáticas é um tema amplo e quando falamos em hemorragia, o objetivo principal é sempre conter o sangramento, seja um sangramento nasal, membro amputado, ferimentos profundos, fraturas, etc. Para complementar o seu kit de primeiros socorros, é importante incluir o torniquete. As referências bibliográficas estão na descrição. Dúvidas? Deixe no comentário. Gostou do vídeo? Dê o joinha. Inscreva-se no canal para receber as notificações de mais conteúdo. Até a próxima aula. Tchau!